Por que o Senhor Jesus só pregava em parábolas? É curioso a gente ver que o Senhor Jesus gostava muito de pregar em parábolas. Parábolas é um modo, umas comparações, são ilustrações, são assuntos que a pessoa é difícil de entender. Uma pessoa, para entender uma parábola, ela tem que ser uma pessoa interessada na verdade, ela tem que ser uma pessoa também inteligente, porque senão ela não vai ter sentido aquele assunto, porque é um assunto que não é fácil de entender. Os discípulos, quando o Senhor Jesus pregava em parábola, ele pregava para multidões de pessoas. E poucas pessoas entendiam aquelas parábolas. A maioria ia embora para casa sem entender nada. Era perda de tempo para eles, para essas pessoas, porque elas não entendiam as parábolas. Mas alguns entendiam. Os discípulos mesmo tinham dificuldade. Certa vez os discípulos perguntaram assim: Senhor, explica-nos essa parábola, a parábola do semeador. Aí o Senhor Jesus foi e falou para ele, né? Explicava para eles o sentido da parábola. E eles ficavam satisfeitos, porque eles viam que o que o Senhor Jesus estava falando era a verdade. Mas é uma verdade que é difícil de entender. Porque a vós outro é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Jesus falou para eles. Mas para aqueles não é concedido. Deus, a mensagem é para as pessoas que vão ser salvas. Deus conhece as pessoas que vão ser salvas, as pessoas sinceras, as pessoas que têm vontade de aprender a verdade. Então, quando ele falava em parábolas, aquelas pessoas que estavam ali, que não estavam interessadas em nada, pessoas curiosas, pessoas que não tinham objetivo nenhum na vida, eles escutavam aquelas parábolas, falava, e quanto mais falava, menos eles entendiam. É igual hoje, às vezes a pessoa vai pregar, falar sobre as parábolas para uma pessoa, e ela escuta e não entende nada. Pois ao que tem, o Senhor Jesus falou para os discípulos, aos aqueles que têm, será dado para que tenha em abundância. Mas aqueles que não têm, até mesmo pouco que têm será tirado. Aqueles que já tinham conhecimento da verdade, que eram interessados na palavra do Senhor, aqueles que tinham vontade de obedecer o Senhor Jesus, que tinham vontade de andar nos caminhos dele, quando eles ouviam as parábolas, eles perguntavam, eles interessavam saber qual o sentido daquelas parábolas, para eles aprender. E aí eles iam agranjear mais verdade ainda, crescer mais no conhecimento. Mas aquelas pessoas que não tinham desejo de nada, ia lá só por curiosidade, eles não sabiam nada. É igual hoje nas igrejas, tem pessoas que vai na igreja, estuda, e quanto mais estuda, menos aprende. Mais longe fica da verdade. E outros já estudam e aprendem, e entendem a verdade. Porque aquele que tem, Deus dá mais para que ele tenha mais. E aquele que não tem, até mesmo aquele pouquinho que ele tem, será tirado. E as pessoas que não têm sede e fome da verdade, não entendem nada. E nem procuram entender. Mas as pessoas sinceras procuram entender e acabam entendendo mesmo o que Deus. Porque Deus, as verdades do Senhor Deus é para as pessoas sinceras. Então, quando ele falava em parábola, porque as pessoas vendo não veja e ouvindo não ouve. Isso está lá em Lucas, lá no livro de Lucas, fala sobre esses assuntos aí, as parábolas. É uma parábola muito difícil de entender, o rico e Lázaro. Essa parábola já escandalizou muita gente.
Muita gente que já começou a estudar a Bíblia, quando ela estuda essa parábola aí de rico e Lázaro, eles entendem tudo errado. Aí e sai pregando isso para frente ainda, tudo mentira. A parábola, ela é difícil mesmo, e ela já tem esse propósito. Deus já criou as parábolas com esse propósito, de afastar as pessoas desinteressadas e atrair as pessoas interessadas.